E aí pessoal, tudo certo com vocês? Eu me chamo Enéas, eu sou discente de Engenharia Civil e neste vídeo eu estarei explicando para vocês o que vem a ser o método dos nós. O método dos nós é uma metodologia utilizada para calcularmos as reações internas oriundas de cargas externas geradas da minha figura no meu sistema, e esta metodologia ela serve para estarmos calculando essas reações internas, ou seja, as reações do meu material para resistir aos esforços gerados por essas cargas externas. Então, sem mais delongas, acompanhe este vídeo que ao final estaremos resolvendo um exercício para aplicarmos todos os conceitos que vamos estudar e aplicar aqui, beleza? Eu trouxe aqui alguns conceitos para vocês para podermos conversarmos e debatermos o que vem a ser o método dos nós. Aqui eu trouxe a definição e vamos ler junto. É um procedimento analítico baseado na estática das partículas para determinar as forças internas, como eu havia dito na introdução do vídeo, em um membro de uma treliça. O nó ele é isolado e tratado como um ponto onde todas as forças são concorrentes. O que esse conceito está querendo dizer? Ele nos diz que essa metodologia ela é utilizada para encontrarmos as reações internas devido aos esforços solicitantes externos que estão atuando sobre o meu sistema estrutural. Com base nesta metodologia, conseguimos dimensionar o nosso material estrutural para suportar um esforço solicitante específico, porque assim a gente consegue dimensionar o nosso material para ele resistir àqueles esforços solicitantes. O nó ele também é isolado e tratado como um ponto onde todas as forças são concorrentes. O que quer dizer isso? Forças concorrentes são forças onde a linha de ação de todas essas forças do meu sistema atuam em um único ponto, e por atuar em um único ponto não teremos momento fletor nesta nossa seção do nosso material, porque o braço de alavanca é zero, né? Porque a linha de ação da minha força está passando pelo ponto onde eu quero calcular. Esses nós são os pinos que conectam as nossas barras, e nesses pinos teremos as forças axiais, que são de compressão ou tração. Nos nós não recebemos o momento, porque temos forças concorrentes. Então, portanto, só teremos as forças axiais, que são as forças de compressão ou tração. As forças axiais são as forças que atuam ao longo do eixo longitudinal do meu sistema estrutural. E quais são os procedimentos passo a passo para calcularmos as nossas reações? Primeiramente, a gente precisa calcular as reações de apoio do nosso sistema estrutural. Precisamos fazer uma análise de quais tipos de apoios que estão vinculados à nossa estrutura, se é um apoio de primeiro gênero, segundo gênero ou terceiro gênero, e por fim calcular essas reações. Após calcular essas reações, a gente vai escolher um nó isoladamente e calcular todas as forças internas que estão atuando sobre aquele nó, fazendo isso passo a passo sucessivamente até você calcular o penúltimo nó, porque após você calcular todos esses nós, um nó se sobrará. Esse último nó será o checklist para você averiguar se os cálculos das forças que você encontrou vai ser igual a zero, porque após você calcular todas essas forças, pelo fato de o sistema estar em equilíbrio, no último nó todas as forças precisam ser igual a zero, ou seja, o somatório de todas essas forças precisam ser igual a zero. Como que a gente vai analisar se é uma força de compressão ou tração na hora dos nossos cálculos? Para facilitar os nossos cálculos, a gente considera que todas as forças que estão saindo do nó são forças de tração. Se for uma força de compressão, terá uma incoerência com o sinal adotado e escolhido. Eu adotei que uma força é uma força de tração. Se nos meus cálculos o valor é negativo, é porque ela é o contrário ao que adotei, será uma força de compressão. Tração, ela está saindo da minha barra, compressão, ela está entrando para dentro da minha barra. Se eu a considerei como uma força de tração e o sinal deu negativo, é porque ela está em sentido contrário ao que adotei. Ela está entrando para dentro da barra, beleza? Então, dito isto, após ter explicado alguns conceitos, algumas metodologias que estaremos utilizando para resolvermos os nossos exercícios, vamos estar resolvendo um exercício prático de uma treliça simples, para vocês verem como que funciona matematicamente, fisicamente, essa análise e essa abordagem para acharmos as reações internas do nosso material. Então tá aqui o nosso exercício proposto, pessoal. Temos uma treliça simples com apenas uma carga externa atuando sobre a sua estrutura. Temos os tipos de apoio vinculado a essa treliça. No apoio A temos um apoio de segundo gênero, que terá duas reações de apoio, e no apoio B um apoio de primeiro gênero, que terá apenas uma reação de apoio. Então teremos aqui em A uma reação vertical e uma reação horizontal, e em B apenas uma reação vertical, beleza? Pelo somatório de momentos e pelo somatório das forças que estão atuando nos eixos, conseguimos encontrar essas reações. Então vamos fazer isso. Calculamos aqui todas as nossas reações. Primeiro eu comecei com o somatório de momentos em A. Quem causa momento em A? Momento é força vezes a distância perpendicular. Essas forças em A não ocasionam momento porque estão sobre esse ponto, mas essa força de menos 10 kN causa momento porque tem esse braço de alavanca de 4 metros. Eu considerei o sentido anti-horário como positivo. Esse menos 10, pela regra da mão direita, por causar um momento no sentido
sentido horário é negativo, então ficou menos 10 vezes 4. BY causando momento no sentido horário, né? Polegar saindo para fora da tela, com esse braço de alavanca aqui de 6 metros. Isso tudo precisa ser igual a zero, então a gente encontrou BY. Depois fizemos o somatório das forças em X. Forças que atuam em X é AX e esse 10 kN. AX mais 10 precisa ser igual a zero, então AX é menos 10 kN. E também encontramos pelo somatório das forças em Y o nosso AY, né? Note que esta força aqui, AX, está contrária ao sentido que eu adotei, então basta apenas retificar, ela terá um sinal e um sentido contrário a este que eu adotei. Na verdade, AX está para cá, né? A gente apenas escreve aqui, retificando. Porque quando não sabemos o sentido orientado da minha força, eu posso escolher um sentido arbitrário e depois, se houver alguma discrepância em relação ao sinal, eu apenas mudo. Assim como o nosso AY também, né? O AY, ele tem o sentido retificado e tem este novo sentido. O BY está correto, orientado para cima. Beleza. Após encontrar essas nossas reações, agora sim, de fato, a gente vai começar a análise pelo método dos nós. A gente vai analisar cada nó separadamente e considerar as forças que estão atuando neste nosso nó, assim como as cargas externas, né, que são essas reações, para calcularmos as reações internas nesses nós. Então, pessoal, eu comecei aqui a fazer a análise do meu nó A. Eu fiz o diagrama aqui de todas as forças que estão atuando sobre o meu nó A. Tenho aqui essa força de 10 kN, que é o meu AX. Tenho a minha força de 6,67 kN, que é o meu AY. Tenho também a força que A exerce em C, né, a força da barra do nó A até o ponto C. Tem uma força que A exerce em D, né, força do nó A exercendo uma força no nó D, né? Então eu coloquei aqui a força que a exerce em D, beleza? Essas são as forças que atuam sobre o meu nó A. A gente tem esse ângulo aqui de AC pra gente decompor e conseguimos resolver e achar essas incógnitas pelo fato de termos duas equações e apenas duas incógnitas. Então essa é uma estratégia utilizada também para escolhermos qual barra primeiramente iremos calcular, porque se eu escolho a barra C, por exemplo, eu teria 3 incógnitas e apenas duas equações. Então não seria capaz de resolver esse sistema porque eu tenho mais incógnitas do que equações. Então a gente sempre escolhe uma barra que tenha no mínimo duas incógnitas, porque temos e somos limitados por duas equações, beleza? Mas essas aqui são as forças que A sofre, né? Essa força de 10 kN, 6,67 kN, a força que A exerce em D e a força que A exerce em C. A gente tem esse ângulo aqui de AC, note que temos aqui um triângulo. De A até D temos 3, aqui temos 4 e essa diagonal é 5, beleza? Então temos que o cosseno desse ângulo aqui formado, cosseno de θ, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então temos aqui 3/5, 3/5 são 0,6. Seno desse ângulo θ aí será 4/5, né? Cateto oposto a esse ângulo alfa aqui, esses 4 metros. Sobre a hipotenusa aqui é 5, né? O triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Então temos aqui que 4/5 são 0,8. Então basta apenas multiplicar por esses valores de cosseno e seno e a gente consegue decompor as nossas forças, beleza? No caso, a nossa força AC aqui. Então, pelo somatório das forças em X e em Y, nós conseguimos encontrar F de AC e F de AD, beleza? Somatório das forças em X. Quais são as forças que atuam em X? Temos menos 10 kN mais F de AD mais F de AC vezes o cosseno desse ângulo, cosseno 0,6. Então, F de AC 0,6, isso tudo precisa ser igual a zero. Então, temos que F de AD mais F de AC vezes 0,6 precisa ser igual a 10, beleza? Então, essa é a nossa primeira equação que temos aqui. Agora vamos para o somatório das forças em Y. Então, somatório das forças em Y no nó A, né? Precisa ser igual a zero. E quais são as forças que atuam em Y aqui? É o F de AC. Agora vezes o seno, que é 0,8, menos 67. E isso tudo tem que ser igual a zero, beleza? Então aqui a gente já consegue encontrar F de AC. Por que que eu estou multiplicando por 0,608? É justamente o cosseno de cada ângulo, né? Que eu fiz aqui foi a decomposição de vetores. F de AC em X é multiplicado pelo cosseno. Então multipliquei por 0,6. F de AC em Y é F de AC vezes o seno de θ, né? Então é 0,8. A gente multiplicou por 0,8, beleza? Então a gente já consegue encontrar F de AC aqui. F de AC dá aproximadamente 8,34 kN. E encontrando F de AC, a gente consegue encontrar aqui também o nosso F de AD, porque a gente tinha essa relação aqui. Então o nosso F de AD vai ser 10 menos F de AC vezes 0,6. F de AD vai ser igual então a 10 menos, quem é F de AC? 8,34 vezes 0,6, e esse valor vai dar aproximadamente aí 5 kN, beleza? Encontramos F de AD e encontramos F de AC.
Agora a gente vai analisar outro nó, beleza? Então agora a gente vai analisar o nó B. Vamos analisar o nó B. Note que temos aqui uma proporção, né? Então aqui também é 3, 4 e a diagonal é 5, então esse ângulo aqui também é alfa, beleza? E vai seguir as mesmas propriedades de decomposição, né? O seno sendo 0,6, seno desse ângulo aí, né? Na verdade é alfa, né? Coloquei θ aqui, mas esse ângulo é alfa, que eu tinha anotado lá em cima. Então são 3/5, cosseno 0,6 e 4/5, que dá o seno de 0,8, beleza? Então agora vamos para o nó B. Então temos aqui, pessoal, o nosso nó B, todas as forças que estão atuando no nosso nó B, né? Temos aquela força de reação externa, que é o 6,67 kN, que foi o nosso BY. Temos a força que B exerce em C e a força que B exerce em D, beleza? Ao realizar os cálculos do somatório das forças em X e em Y, segundo essas relações, nós encontramos F de BD. É tração porque o sinal é positivo, se fosse compressão o sinal seria negativo. Aqui, como F de BC deu negativo, então é compressão. Assim como no nó A também, né? F de AC é de tração porque o sinal é positivo, e F de AD é positivo porque é tração, beleza? Então agora vamos para o nosso último nó, que é o nó D. O nó C, que é o nó que irá sobrar, é o nosso nó checklist. Ao realizar todas as forças que estão atuando sobre o nó C, o somatório delas precisa ser igual a 0, né? Esse é o último nó e ele serve para checarmos se erramos alguns cálculos, porque se tivéssemos errado, o somatório dessas forças não seria 0, beleza? Então vamos para o nosso último nó D. Vou deixar o nó C para vocês conferirem. De acordo com esses resultados aqui, vocês vão perceber que tem que dar 0, beleza? Então vamos para a última análise do nosso nó, que é o nosso nó D, né? Já desenhei aqui as forças que atuam no nó D. Eu preciso encontrar, minha única incógnita aqui é F de DC, porque F de DA, eu sei que em módulo é igual à força que A exerce em D. E F de DB, eu sei que em módulo é igual à força que B exerce em D. Por quê? Porque o meu sistema está em equilíbrio. Então essa força aqui que A vai exercer em D vai se anular que com a força que D exerce em A. Assim como a força que D exerce em B vai se anular com a força que B vai exercer em D. Por reação, toda ação tem uma reação, né? Terceira lei de Newton, então, e pelo fato de o sistema estar em equilíbrio, a minha única incógnita aqui é F de DC. E como eu não tenho nenhuma outra reação para contrabalancear, eu tenho que o somatório das forças que atuam em Y é igual a 0. Então minha F de DC vai ser igual a 0, beleza? Segundo o somatório das forças em Y precisa ser igual a 0. Como FDC é a única força que eu tenho em Y, FDC é igual a 0, beleza? Então calculamos aqui todas as nossas reações. F de DC é igual a F de CD. Sobrou o nó, eu já tenho todas as incógnitas que eu queria. Vocês podem estar calculando aqui então o último nó e você vai ver que o somatório das forças que estão atuando em toda a minha treliça é 0 porque essas forças se anulam, beleza? Então esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe uma resolução aqui bem detalhada para vocês, explicando alguns conceitos e com uma aplicação final prática de um exercício de uma treliça simples, beleza? Se inscrevam no canal, deixem o like aqui de vocês, comentem aqui qual conteúdo que vocês querem que eu esteja trazendo aqui para o canal, para que vocês possam estar aprendendo aqui juntos comigo e compartilhando o conhecimento mútuo, beleza? Então esse foi o vídeo, fiquem com Deus, até a próxima, bons estudos!